Então, hoje a gente vai estar falando da deficiência da biotinidase. A deficiência da biotinidase foi a última doença que foi inserida no Programa Nacional de Triagem Neonatal. Ela é uma doença muito simples, né, bem tranquila de fazer o diagnóstico e também de tratamento, mas que se não investigada e diagnosticada precocemente pode levar a criança a óbito também rapidamente. Bom, o que é essa deficiência de biotinidase, né? Ele é um defeito no metabolismo da biotina. Então, ela entra no grupo das doenças de erros inatos do metabolismo. Então, como consequência desse defeito dessa biotina, ocorre uma depressão dessa biotina endógena devido a uma incapacidade do organismo fazer sua reciclagem ou de usar a biotina ligada à proteína fornecida pela dieta. Né? Então, esse defeito vai levar à deficiência da biotina na corrente sanguínea dos recém-nascidos, dos pacientes. A deficiência da biotinidase ela foi descrita pela primeira vez em 1983 por Wolff. Ele descreveu como uma desordem clínica compatível com o quadro de deficiência múltipla das carboxilases. Também, né, quase todas que eu falei, menos hipotireoidismo congênito, é uma doença hereditária de transmissão autossômica recessiva e já tem descrito mais de 165 mutações dessa deficiência. Os sintomas da biotinidase, elas são reversíveis com tratamento precoce. Bom, então o que é a biotina? O que essa biotina faz para nós? Ela é uma vitamina, né? Ela é hidrossolúvel do complexo B. Ela transforma os grupos de carboxila, né, nas reações de carboxilação do COOH. Então, todos os grupos de carboxilação, né, na fase bioquímica ali, ela que faz, ela transporta esses grupos. As alterações bioquímicas, né, que a gente vai ter numa pessoa com a deficiência, né, com a falta de biotina na corrente sanguínea, no organismo, ela vai levar à acidose metabólica com acidemia lática. Ela vai ter um acúmulo do lactato no sistema nervoso central, que vai ter um efeito neurotóxico, vai ter um retardo na mielinização e também levar à deficiência, a deficiência do desenvolvimento neuropsicomotor. Alterações metabólicas também vai acontecer no metabolismo dos ácidos graxos, né? Que a gente também vai ter lesões de pele e também vai contribuir para o retardo da mielinização. Bom, as manifestações clínicas, né? O início dessa manifestação clínica num recém-nascido sem diagnóstico, num paciente que não fez diagnóstico ao nascimento, ela pode iniciar desde a primeira semana até os 2 anos de vida. A média desses diagnósticos iniciar é em média de 2 meses de vida, tá? Então, assim, de 1 semana a 2 anos, com a média de 2 meses de vida. As complicações dessa doença, se não tratada, seria as complicações neurológicas, que veria com convulsões, ataques mioclônicos, uma letargia importante, uma hipotonia muscular, uma ataxia e o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, são manifestações clínicas em casos de não tratado precocemente. Então, vamos caminhando aqui, né? Continuando dentro da manifestação clínica, pacientes, Weber e colaboradores escreveu em 2004 que pacientes diagnosticados em período sintomático apresenta retardo no desenvolvimento neuropsicomotor e risco de desenvolvimento de sequelas auditivas, visuais e de funções nervosas superiores irreversíveis. Então, hoje, dentro da triagem neonatal, se a gente faz um diagnóstico tardio, a gente encaminha essa criança para a triagem neonatal auditiva e também para a triagem neonatal visual. Então, ela vai para também confirmação visual também. Então, é um diagnóstico simples, mas que tem umas complicações graves, né, no futuro dessa criança, se não diagnosticada precocemente.
Os pacientes que são diagnosticados através do programa de triagem neonatal, eles têm um segmento sem sinais e sintomas nenhum, né? O tratamento de forma adequada vai permitir que essa criança tenha um desenvolvimento normal. Bom, continuando ainda dentro de manifestações clínicas dessa patologia, nós temos as manifestações cutâneas, né? São a alopécia, eritema exudativo, nós temos as dermatites eczematóide, nós temos racha eritematoso, queda de cabelo discreta, e nos casos graves a gente tem perda até de cílios e sobrancelha. Já no diagnóstico tardio, uma criança com diagnóstico muito tardio, ela vai ter retardo mental, né, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, uma deficiência neurológica permanente, né, ela não vai resgatar essa perda, e ela pode ter perda de audição com atrofia do nervo óptico também. Então, são casos graves, né, se não diagnosticado precocemente. Bom, e aí a gente tem algumas classificações da deficiência de biotinidase. O diagnóstico, né, da deficiência de biotinidase consiste na detecção da atividade da enzima no soro, no plasma dos pacientes, né? Isso também foi descrito por Wolff em 2010 e Neto e colaboradores em 2004. Eles fizeram a descrição da técnica, né, da detecção da enzima, né, no paciente. Baseado nessa análise de detecção, a gente consegue classificar os pacientes em 2 subgrupos. Uma deficiência de biotinidase profunda, né, que aí ela vem com a manifestação bem mais grave, onde a gente tem uma atividade da enzima menor que 10%. E a deficiência parcial, que a gente tem uma atividade da enzima entre 10% e a 30%. Então, essa atividade parcial também ela acontece muito, né? Nós encontramos muitos casos aí nos recém-nascidos. E aí alguns critérios que o seu Jungner colocou, né, para a deficiência da biotinidase e os critérios para ela ser incluída na triagem neonatal, né? Eles fizeram uma classificação da importância da inclusão dessa investigação, desse rastreamento no programa de triagem neonatal. Então, pacientes afetados não mostram sinais clínicos no início de vida, né? Ao nascimento ele não tem nenhuma manifestação clínica dessa doença. Ela é uma doença que tem um curso de alta morbidade e mortalidade também. Possui um tratamento simples, efetivo e vai modificar a história natural da doença e não é tão extremamente rara assim. A frequência da doença, ela tinha uma classificação de extremamente rara e hoje com os programas, com o diagnóstico dela, a facilidade de diagnóstico já se vê que é um curso de uma doença que acontece 1 para 30 mil a 1 para 60 mil nos recém-nascidos triados ou na população como um todo. Então ela foi a última a entrar no programa de triagem neonatal até por conta de uma resistência que se tratava de uma doença rara de pouca frequência e isso não é verdade. No estado de Goiás hoje a gente está em torno de 1 para 30 mil casos, né, de investigação. Nós começamos no ano de 2013, final de 2013, início de 2014, e a gente já tem um histórico aí de vários casos diagnosticados através do programa. Bom, aí é só esquematicamente a via, né? O princípio do método que a gente utiliza, é só por ilustração que eu estou mostrando isso aí, né? Como que a gente vai chegar no diagnóstico. Os analitos, né, que vão ser compostos nessa reação bioquímica, para que a gente consiga, quando na presença da enzima biotinidase, a gente vai ter uma coloração rósea na reação bioquímica. E quando a falta dela, ou parcialmente, a gente vai ter uma coloração mais pálida. Aí uma plaquinha, né, de um diagnóstico. Então, uma atividade de 0 a 10%, totalmente clara. Quando a gente tem uma atividade entre 50 e 100, desculpa, acima de 30, a gente tem... Desculpa. A gente tem aí uma cor bem rosa.
totalmente incolor, é totalmente inativo, tá bom? Interpretação dos resultados, né? A interpretação dos resultados da deficiência da biotinidase, de novo, eu já coloquei ali atrás para vocês, menor que 10%, a gente tem um paciente totalmente inativo. Assim, entre 10% e 30%, a gente tem um parcialmente inativo. E acima de 30%, totalmente é uma criança que está normal. Pode ser aí um percurso de uma biotinidase, um portador. Porque como ela é uma doença genética autossômica recessiva, eu posso ter aí um paciente portador da deficiência, né? E só portador, ele não é doente, ele só carrega a mutação. Então, a deficiência, ela tem a investigação da triagem neonatal, ela tem algumas condições, né, para a gente fazer. Então, bebês retidos em UTIs, a gente precisa ter o cuidado de não transfundir essa criança e posteriormente investigar. A transfusão, ela vai interferir na triagem neonatal, porque na verdade quando tem uma criança transfundida, eu não estou fazendo dosagem do sangue, né? Eu não estou coletando o sangue do bebê, eu estou coletando um sangue que tem ali hemácias do doador. Então isso eu vou ter biotina do doador também e vai mascarar o meu resultado. Então, uma vez uma criança transfundida, eu vou ter que esperar pelo menos 90 dias da transfusão para que eu possa fazer a confirmação daquele caso. Caminhando, né? A biotina, a deficiência de biotinidase, ela só foi incluída no Programa Nacional em 2012. Ela fez um protocolo clínico, né, e ela foi inserida na fase 4 do Programa Nacional. Esse protocolo clínico, ele já existe desde 2002, mas ele foi refeito agora em 2012 também. Como que eu trato essa biotinidase, né? A biotinidase, essa deficiência, ela vai ser oferecida à criança 10 a 20 miligramas de biotina por dia ao bebê, para repor aquilo que ele não produz. Então, se ele não produz, por causa da deficiência da enzima, a gente repõe aquela vitamina, né, a biotina, para que ele tenha seu desenvolvimento, seu crescimento normal, sem nenhuma interferência no seu metabolismo. Assim, algumas coisas são recomendadas. Na deficiência de biotinidase, não é necessária a utilização de dieta específica, como restrição de proteínas, como a gente viu lá na fenilcetonúria. No entanto, os ovos crus, né, devem ser evitados porque contém avidina. É uma proteína do ovo, né, que se liga à biotina e faz com que a diminuição da sua biodisponibilidade na corrente sanguínea. Então, é a única característica que a gente tem aí hoje de recomendação da dieta dos pacientes, né, dos portadores de deficiência. Os ovos bem cozidos já não tem mais essa importância, porque o cozimento vai inativar a avidina, né, e vai manter a ligação da biotina, vai se tornar incapaz essa ligação da avidina com a biotina. Como que é o acompanhamento, né, o tratamento desses pacientes? Esses pacientes fazem um diagnóstico, faz-se uma amostra, uma segunda amostra, né, solicitam uma segunda amostra para complementar. A biotina, a deficiência da biotinidase, ela é extremamente sensível a tempo, temperatura, né, e falta de umidade. Então, a gente precisa ter muito cuidado antes de soltar um diagnóstico positivo ou negativo. Nesses casos, então, a gente faz a primeira amostra, solicita uma segunda amostra, né, para evitar qualquer engano por tempo, e posteriormente a gente ainda faz uma prova confirmatória no plasma. Então, nesse todo o processo de investigação, tá, 2 amostras em papel filtro, uma no plasma, e posteriormente já pode fazer uma investigação de mutações
da deficiência de biotina nesse paciente também, através da biologia molecular. E a equipe técnica que atende esses pacientes, né, são médicos. Hoje a gente tem um endocrinologista, um médico endocrinologista e pediatra que acompanha esses pacientes, os biomédicos na parte de investigação clínica, no acompanhamento, os enfermeiros, né, na consulta de enfermagem, os psicólogos, porque eles trabalham muito com a aceitação da doença, com a importância de fazer uso do medicamento de forma correta, de trabalhar com a família mesmo na adesão ao tratamento, para que eles não abandonem esse tratamento. Porque nós temos 246 municípios, nós temos distâncias muito grandes e muitas vezes nós vamos ter aí problemas de busca, né, de trazer para essas viagens, para tratamento até o serviço de referência. Então, muitas vezes as famílias abandonam esse tratamento. E aí os psicólogos entram na orientação, na responsabilidade dos familiares, dos responsáveis, para que eles realmente façam uma adesão e que compareça com o bebê e a criança. Esse tratamento é definitivo, né, nas consultas agendadas. Em todos esses retornos. Exames clínicos que vão ser feitos, o teste auditivo, o oftalmológico também, que tem que ser feito esse acompanhamento com essa criança. O quadro nutricional também é muito importante, né, para todas as patologias. E o grupo de fisioterapia também, que a gente trabalha também com esses pacientes. Essa equipe ela é composta dentro do serviço de referência para todas as 6 patologias hoje do programa de triagem neonatal. Tá? A nutrição e o fisioterapeuta aqui, principalmente, ele tem menos manobras com esse paciente. O fisioterapeuta ele entra muito mais na fibrose cística, mas aqui ele tem menos atividades com esses portadores. Então era isso que eu queria falar para vocês da deficiência de biotinidase. Mais uma vez reafirmando que ela foi a última doença a ser inserida no programa de triagem neonatal, então é muito recente. É possível que tenha algumas crianças, não com deficiência profunda, mas parcial, aí, sem diagnóstico clínico, né? Pensando que é a partir de 2014 para cá que nós estamos fazendo rastreamento em Goiás. Então, os profissionais precisam ficar atentos, né, à manifestação clínicas em crianças, principalmente a alopecia. A alopecia são algumas coisas que já foram buscado, né? Levou à investigação da deficiência através da queda de cabelo. Aquela criança tem uma alopecia importante, tem eczema de pele importante, né? Mas ninguém consegue descobrir por que é aquilo. Faz vários exames e não chega à conclusão. Então, essa é uma das patologias que a gente precisa realmente ficar atenta, né? Na atenção básica, com esses sintomas clínicos, crianças nascidas antes de 2014 que não fizeram o rastreamento, não fizeram o teste pezinho. Então, essas crianças não, se fez teste pezinho, mas foi antes de 2014, não foi investigada a deficiência de biotinidase nessa criança. Então, precisa ficar atento aí, tá? Das 6 doenças hoje que a gente tem na triagem neonatal, a deficiência de biotinidase realmente é a que a gente tem que ficar mais atenta, porque a última que foi inserida no programa foi fibrose cística, que foi em 2009. E posteriormente veio a hiperplasia, já existia desde 1997, apesar do Programa Nacional ter inserido agora, juntamente com a biotinidase, mas a gente já realizava a triagem desde 1997, no estado de Goiás, que eu já falei na aula anterior para vocês. Então, fica aí a dica, né, para que vocês fiquem atentos a crianças com eczema de pele, com alopécia, com atraso no desenvolvimento psicomotor, a suspeita, né, que ele possa ser um portador de deficiência de biotinidase. Obrigada.